convite ao Francisco Neto é exatamente, Francisco, porque você tem feito um belíssimo trabalho diante da produção literária no Tocantins. As obras que você tem divulgado e tem lançado, né, elas têm alcançado os leitores. A exemplo das meninas aqui do curso de pedagogia. E na Unitins nós estamos com esse otimismo, né, de divulgar a literatura no estado do Tocantins, divulgar os escritores. Então, a nossa roda de conversa faz parte de uma ação PBX, que é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Unitins. E essa ação ela é resultado de um edital que nós participamos e a acadêmica de pedagogia Larissa é a nossa bolsista desta ação. Então, Larissa, eu quero que você fale a respeito e depois que você dê as boas-vindas ao Francisco, e aí a gente vai iniciar a nossa conversa, né? Depois o Francisco vai se apresentar também para dizer quem ele é. Mas vamos primeiro às nossas formalidades. Então tá, boa noite a todos, boa noite ao Francisco Neto. É uma excelente oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, né? Com a sua presença ilustre, a gente estava muito ansioso para lhe conhecer. Eu preferia que tivesse sido presencialmente, né? Mas como nós estamos em tela, já é muito válido esse encontro. Como o professor Rubens já falou, eu sou aluna, né, bolsista do projeto do PBX. Nós temos como objeto de pesquisa a literatura tocantinense. E estudando a literatura tocantinense, observando, eu tenho visto o quanto é enriquecedor para nós estarmos estudando essa literatura. E o quanto que é importante nós, como alunas de pedagogia, estarmos conhecendo, né, e observando a riqueza que tem na nossa literatura regional. Porque, assim, como eu sempre falo, a minha primeira experiência com a literatura tocantinense, nós tínhamos um projeto para estar compartilhando nas escolas, nas salas de aula. E desde o primeiro momento eu já tenho visto quanto que nós ainda temos barreiras para a valorização dessa nossa literatura aqui do estado, né? Tipo assim, às vezes as próprias escolas valorizam grandes nomes de autores que, digamos assim, têm um nome bem visto no Brasil todo, e quanto aos nossos escritores aqui dentro do estado, às vezes é minimizado, sendo que tem obras muito boas a ser trabalhadas, sendo que tem contextos muito bons. Nós temos uma grande potencialidade de ensino dentro da literatura tocantinense, mas às vezes por não valorizarmos a nossa cultura interna, às vezes acaba sendo desvalorizado, e eu acho assim, eu acredito que esse nosso projeto ele tem como principal missão essa, de nos abrir nossos olhos, né, para essa valorização mesmo dos nossos escritores, de conteúdos que têm valor, né? E eu fico vendo assim, eu tenho aprendido muito, tenho aberto muito a minha mente, eu acredito que as meninas também, durante esses nossos encontros, porque a gente vê que a literatura tocantinense não é só falar sobre o regionalismo do Cerrado, sobre os animais, mas é também histórias histórias assim como do gato Dom, né? Uma história de um gato que contextualiza para as crianças de várias formas, né? Através de desenhos. Então, assim, são várias temáticas que a literatura aborda. Não é só porque a literatura que vai falar só do regionalismo do Cerrado, mas tem muito mais para ser trabalhado, assim como todos os autores. E eu tenho visto muito isso, a Valdirene também, a gente tem falado muito, né, que na nossa sala de aula a gente vai utilizar da literatura tocantinense porque é algo que a gente quer mostrar que há esse valor, né? Queremos valorizar e trabalhar e mostrar que tem esse valor de desenvolvimento assim, com todos os outros autores. E assim, para mim tem sido enriquecedor esse partilhar, né? De conhecer os autores, de ler, de identificar as temáticas dos livros, e tem aberto muito assim os caminhos. Certo. Então hoje nós estamos aqui com a presença do Francisco e atendeu ao nosso convite, né? Teve que organizar as agendas, porque a agenda de todo mundo é apertada mesmo, né, Francisco? Então, Francisco, seja bem-vindo à nossa roda de conversa. E eu gostaria de que você se apresentasse, que você dissesse quem é o Francisco Neto, aí em sua formação, em sua atuação profissional, mas principalmente
enquanto escritor no estado do Muito Tocantins? boa noite. Eu quero agradecer imensamente ao Rubens por essa oportunidade. Quero cumprimentar também a professora Tatiana, na verdade, né? Também a Larissa, a Valdirene, né? A Maria Isabel, a Ana Cássia está ali com a câmera fechada, mas também quero cumprimentá-la, a Marinês, né? A Amanda. E eu fico imensamente grato, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como o Rubens falou, a agenda de todo mundo apertada, hoje tive que cancelar a aula, né, para poder atender a esse compromisso aqui, mas para mim é um prazer, é uma honra. E quando eu conversei lá com o coordenador, hoje minha aula era do curso de Direito, né, exatamente também sexto período. Vocês aqui é quinto período, né? Lá tem alunos do quinto, do sexto período também, e ele já falou logo, não, tudo bem, fica muito à vontade, porque é o momento para a gente estar falando da nossa cultura, né? Falando de histórias que são nossas, mas como o Rubens já destacou, está ganhando o Brasil inteiro. E outro dia a gente publicou uma matéria, saiu uma matéria sobre o Saudade do Meu Gato Dom, né? E a gente estava falando que é uma vitória não só para esse livro Saudades do Meu Gato Dom, mas para a cultura literária tocantinense, né? Então é o momento da gente valorizar o que é nosso. Muito obrigado por isso. E aí, respondendo ao Rubens, pedindo para eu me apresentar, bom, eu sou a esposa Ana Paula, né, que está aqui com dois meninos, duas crianças, que é o Theo, que vai fazer 4 anos, o Ravi, que vai fazer 2 anos, e eu também tenho formação em psicanálise, sou psicanalista, né? Atendo em consultório, também continuo minha formação já há algum tempo, psicanálise lacaniana. Também, assim como o Rubens, eu fiz minha formação acadêmica, o UFT, o UFNT, né? Comecei pela UFT, terminei pela UFNT, no doutorado em Linguística e Literatura, que é o PPG Elite, onde hoje também atuo como professor permanente na linha 2, que é, dentre outras coisas, ensino de literatura. Dou aula também no Unitepac, sou professor lá desde 2016, hoje trabalhando no curso de medicina e no curso de direito. E tenho escrito alguns livros, como vocês, né, já destacaram, por exemplo, O Gato Dom, que foi o meu primeiro livro infantil, a primeira narrativa infantil. Depois veio O Você Vai Ganhar o Irmãozinho, que foi a segunda narrativa infantil. Veio O Saudades do Gato Dom, que é esse livro aqui, que inicialmente era só um e-book, né? Primeiro saiu a versão impressa, quer dizer, primeiro foi a versão digital, depois veio a versão impressa e, por último, veio também o audiobook, né? Que eu acho que foi o primeiro livro da literatura tocantinense a ser publicado em 3 versões. Meu primeiro livro de contos foi publicado em 2018, que é Sobre a Vida e Outras Coisas. É uma coletânea de contos, são 17 narrativas, e depois veio A Beira do Araguaia, que eu considero que seja, assim, já um projeto mais maduro, mais acabado. A segunda edição acabou de ser lançada em novembro do ano passado, com 14 narrativas. Então, eu não sei se eu falei demais, eu falei de menos, Rubens, mas para começar a conversa seria isso. É, não, dá para a gente conhecer, né, quem é o Francisco. Então, é uma satisfação, como eu já disse, estarmos aqui. Então, hoje, Francisco, nós o convidamos para a gente conversar sobre o Gato Dom. E aí, inicialmente, a nossa fala foi a respeito do livro Saudades do Meu Gato Dom. Só que aí, para a gente falar sobre Saudades do Meu Gato Dom, a gente precisa primeiramente falar sobre o Gato Dom. Nós já até tivemos um outro encontro, uma outra live. Ó, a Larissa tem um exemplar aí, viu? A Valdirene também tem. E eu também tenho. Só que eu não estou com o meu aqui na mesa, não. Então, para a gente conversar sobre Saudades do Meu Gato Dom, que é o segundo livro, a gente precisa entender um pouquinho aí sobre o Gato Dom, né? Então, eu gostaria de que a gente iniciasse essa conversa, você falando um pouco sobre o Gato Dom. Quem é o Gato Dom? Foi o primeiro livro que você publicou a respeito dessa narrativa e que você explicasse como é que foi então esse contato, né? Essa narrativa, como é que ela aconteceu, a partir de como você teve o contato com o Gato Dom, para depois a gente falar sobre saudade desse Gato Dom. Primeiramente, eu gostaria de que você fizesse aí uma explanação relacionada ao primeiro livro, que é o Gato Dom, que é quando ele aparece
eu vou dizer assim, aparece na vida do próprio escritor também, né? Então, que você possa apresentar para a gente aí o gato Dom. O Dom, como você já até adiantou, ele foi um gato que realmente existiu nas nossas vidas, mas antes dele veio a Calíope, né? O que acontece? Rubens e as meninas aqui também, eu gostava de cachorro, vamos dizer assim, porque durante toda a minha infância, né, minha família sempre criou cachorro. A gente sempre teve cachorro criado na roça, então eram muitos cachorros, né? E a gente nunca criou gatos, nunca foi da minha família ter gatos em casa. Então eu não tinha contato, né? E a minha esposa também, a família dela sempre teve cachorros, né? Então, quando a gente casou, ela queria que fosse um cachorro assim para adotar, só que ela queria um cachorro da raça Shih Tzu, que é um cachorro pequenininho, né? E eu queria um cachorro grande, porque minha família sempre teve cachorros grandes. E a gente não resolveu esse impasse, porque inicialmente a casa que a gente morava era muito pequena, não dava para criar um cachorro grande e tal, né? Enfim, aí o que aconteceu? Um dia eu fui para o serviço, né, ainda era o F, já era o, não, acho que era o FT ainda. E aí minha esposa ficou em casa, só que na noite anterior ela tinha falado o seguinte, olha, tem um gato no forro da casa, né? Impossível, porque a casa é murada, tem cerca elétrica e tal. Ah, deixa pra lá, deve ser só impressão. Mas as mulheres, você sabe como é que é, né? Tem realmente o sexto sentido, né? Quando fala uma coisa, a gente teimar é bobagem. Então, quando foi no outro dia, ela, né, assim, à tarde ela mandou um videozinho, era realmente uma gata que estava no nosso forro. Ela tinha tirado essa gatinha e tudo mais, colocou comida lá fora, né, para gata, e, enfim, porque a gente não gostava de gatos. Então, e eu falei o seguinte, olha, você põe a comida para gata lá fora, fecha o portão, porque senão a gente já sabe o que isso vai dar. E aí a gata, que não é boba nem nada, pulou no colo dela. Aí a gente já sabe o que deu, né? A gente adotou a gata. Beleza. E aí, assim, a Calíope ficou muito dengosa, vamos dizer assim, muito apegada. E ela ficava miando à noite, a gente tinha que acordar, né, para poder conversar com a Calíope e tudo mais. Eram 2 vezes à noite fazendo isso. Só que um dia a gente descobriu, minha esposa descobriu, fazendo carinho nela, que ela tinha um nódulo na mama. E aí, quando a gente fez exame e tudo mais, era um câncer, né? Então, ela foi cirurgiada, tudo mais, ficou internada, aquela questão toda. E aí lá, a médica veterinária falou o seguinte, falando que a Calíope era muito pegada, ela falou o seguinte, vocês têm que arrumar um gato para fazer companhia para a Calíope, e de preferência que seja macho. Aí foi um auê, porque assim, como é que a gente encontra um gato para Calíope, porque ela é uma raça meio siamesa, alguma coisa assim, não é pura, mas, né, então é muito delicada. Ela falou o seguinte, eu tenho um gato aqui para vocês. E aí era o Dom. Só que o Dom era um gato de rua, e ele estava vivendo no viveiro. Alguém tinha acolhido ele no viveiro, mas ele era um gato de rua. Então, aí quando a gente viu fotos do Dom e tudo mais, a gente se apaixonou, vamos ficar com o Dom. E foi assim que o Dom surgiu nas nossas vidas, né? Foi por intermédio da veterinária que recomendou que a gente adotasse outro gato para fazer companhia para Calíope. E aí, não, sei lá, né? Por acaso, o Dom também era de uma raça semelhante à da Calíope. Aí deu certinho, a gente adotou o Dom e ele veio morar conosco. Esse é o contexto, né, de como que ele surge nas nossas vidas. Só que inicialmente, assim, o Dom, ele era arredio, como ele era morador de rua, né, então assim, ele queria brincar com a gente. Eu tenho umas pernas assim, com várias marcas de mordida, né, então, e também ele era zangado, qualquer coisa assim, ele mordia a gente, azunhava, aquela questão toda, a gente até pensou em devolver, mas devolver para onde? Para a rua? Porque né, então eu falei o seguinte, não, a gente adotou, então tem que arcar com isso, vamos ficar com ele e tudo mais. E aí, olha, uma coisa assim muito interessante é porque o Dom depois, ele ficou tão manso, tão lerdo, de um tanto, deitava nas pernas da gente. A gente ia para a sala, ele ia para a sala. Ia para a cozinha, ele ia para a cozinha. Então aquilo de alguma maneira me impressionou. Porque assim, o cuidado, a paciência, o carinho, o amor transforma até um bicho, assim, vamos dizer, né? Como o pessoal costuma dizer, um animal irracional. E aí eu fiquei pensando, quanto mais o carinho, o amor, o afeto tem efeito na vida de uma pessoa, né? Como que isso pode transformar a vida de uma pessoa. Por a gente ter tido paciência com o Dom, ter tido carinho, ele teve a oportunidade
de ter uma vida entre nós, né, uma vida digna. Se a gente não tivesse tido paciência, ele teria sido devolvido à rua. Então isso me impressionou. E foi assim que eu me veio a vontade de escrever sobre o Dom. Quando meu filho Theo nasceu, eu queria escrever uma história para ele. Não só contar a história dos outros, mas eu queria contar uma história minha. Aí eu juntei as duas coisas, a vontade de contar uma história para o meu filho e a história de contar, assim, a vontade de contar a história do Dom. Então, juntou as duas coisas. Mas eu nunca tinha escrito nada na área da literatura infantil. E aí você sabe que criança em casa, bebê, a gente vira à noite, vira madrugada, essa questão toda. E um dia de madrugada, né, eu escrevi essa narrativa. Mas eu não sabia se ela tinha qualidade literária, eu não sabia o que eu tinha escrito. Se isso podia ser chamado de literatura, o que era. Aí eu mandei para a Luísa, né, que também é poeta, que também escreve contos, né, lê literatura, é uma pessoa, enfim, que tem um repertório muito bom. Eu mandei para ela. Eu falei assim, mas eu não sei se isso aí tem qualidade. Aí ela me devolveu e falou assim, é a sua melhor narrativa, Francisco. Foi assim que surgiu a história do Gato Dom, né? E aí, o que aconteceu, gente? Eu mandei para a editora, e a editora falou assim, vamos publicar. Era o sonho da editora, né, da Elisa, que é a editora-chefe lá da Mercado de Letras. Ela falou, há muito tempo a gente queria estrear na área do livro infantil. Agora, Francisco, vamos realizar, então, 2 sonhos. O seu de publicar o livro e o nosso de entrar na área da literatura infantil. E aí, a primeira vez que eles vão publicar um livro de literatura infantil, a Larissa está com o livro, tem o selo Mercadinho, né? É esse aqui. E aí, inaugurou o Mercadinho de Letras, né? Então, foi uma experiência, assim, para todo mundo, uma experiência inaugural, tá vendo? Mercadinho de Letras. A ilustradora, porque vinha essa grande questão, né? Como que a gente vai conseguir uma ilustradora? A ilustradora é uma pessoa, a Fabiana, né? Que é de Gurupi. Foi o primeiro livro que ela ilustrou também. Mas ela tinha um trabalho tão bonito, como muralista. Eu já acompanhava o trabalho dela pelo Instagram. Eu falei, eu quero a sensibilidade e eu quero que a ilustradora seja mulher. Para poder soltar a imaginação, soltar a fantasia. As mulheres têm muito mais vantagem que os homens em tudo na vida, né? E na área da ilustração, para mim, não é diferente, né? Tem mais imaginação, pega e se utiliza, pega os detalhes. Então, eu queria que fosse uma mulher a ilustrar essa história. E aí, assim, quando ela fez as ilustrações, eu não mudei nada. Eu falei assim, é mais do que o que eu podia imaginar. E ficou sendo assim, gente. É assim que nasce o Gato Dom e a história da publicação dele também. Legal. E o interessante é que a gente, ouvindo o Francisco aí, a gente se depara com a narrativa do livro um pouco diferente, né? O local em que o dom é encontrado é totalmente diferente disso. E aí ele falou da realidade, né? Lá na ficção, lá no livro, né? O escritor precisa fazer isso também, né? Ele vai apresentar um modo ficcional, né? Para que ele possa fazer uma certa convergência com a realidade, né? Não detalhar a realidade assim nua e crua. Então, para a gente ainda continuar sobre o Gato Dom, eu queria dar oportunidade a alguém que gostaria de fazer uma pergunta sobre o Gato Dom, o primeiro livro, né? Que já já a gente começa a nossa conversa sobre Saudades do Gato Dom. Valdirene. Pois é, professor Francisco. Eu li o livro, né? O outro não chegou ainda, mas eu vou ler e eu elaborei 2 questões e eu vou fazer a pergunta para o senhor. A primeira questão é: como a relação entre o gato Dom e o seu filho Theo se envolve ao longo da história? E a outra é: quais foram os desafios que a família enfrentou ao cuidar do gato que era de rua? Muito obrigado, viu, Valdirene, por essas perguntas. Então, respondendo a primeira, né? O Theo, ele era bebê, né? Quando ele nasceu, na verdade, o Dom já estava conosco e a Calilpe também. E aí é interessante que as pessoas falaram o seguinte, olha, vocês têm que desfazer desse gato, né, desses gatos, especialmente do Dom, porque o Dom, como eu falei para vocês, era redil, né, ele era um gato assim, e a gente tinha medo. Mas a veterinária, ela foi determinante para isso, porque ela falou o seguinte, olha, não tem problema nenhum. Se vocês têm animal de estimação, não desfaçam dos animais de vocês, porque não é isso que vai causar doença.
Beleza. E uma coisa assim, muito impressionante é porque o Theo não tinha jeito, a gente não conseguia proteger totalmente o Theo do Dom, porque bebê logo ele começou a engatinhar, tudo mais, né? Com 6 meses começa a sentar. Então, começou a engatinhar, tudo mais, e parece que esses dois se mereciam mesmo, né? Porque o Dom fazia questão de ficar perto do Theo e o Theo pegava o Dom, porque ele era muito peludo, sabe? Já teve vezes, assim, da gente pegar o Theo com a boca cheia de pelo do Dom, porque ele mordia o gato, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, o Dom nunca mordeu o Theo, nunca arranhou o Theo. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Aquela coisa, assim, medo que a gente tinha inicialmente, logo foi se dissipando, porque, né, a gente não conseguia livrar, porque o Dom ia para onde o Theo estava. Então, parece que eles... Então, é isso, né? Eles criaram lá a amizade deles, né? O relacionamento deles, e isso foi saudável. E eles tiveram essa amizade até os últimos dias, né, do Dom. No último dia que o Dom estava em casa, que a gente levou ele para a clínica, o Theo estava brincando ainda com o Tom. Então, essa era a relação deles, a amizade deles, né? A segunda pergunta que você falou para a gente, como que era a ideia de ter um gato de rua, né? O que aconteceu? Antes da gente trazê-lo para casa, até porque já tinha a Calíope e tinha também, né, logo, estava grávida, minha esposa estava grávida, a veterinária, né, verificou a saúde do Dom, como é que estava, né? Então, a gente sabia que ele não estava com nenhuma doença que fosse transmissível, tanto para a Calíope, né, quanto para os seres humanos também. Então, teve essa verificação. E, a partir disso, para a gente foi tranquilo. É como eu falei para vocês, né? Assim que ele chegou em casa, ele estava arredio, ele ficava por fora, né? Ele não entrava. Mas aí a gente começou a colocar a comidinha dele, a ração, tudo mais. Ele começou a se entrosar com a Calíope. E aí, daqui a pouco, ele estava dentro de casa. Então, ele mordia, às vezes, ele arranhava, mas, como eu falei para vocês, com o exercício da paciência, né, e que a gente se apega, né, tem o amor, tudo mais, a gente suporta. Então, para a gente, assim, era muito tranquilo, porque ele era muito bem cuidado. Eu não sei se eu respondi você, né? Eu só queria, essa aqui é agora de última hora. Como eu estou fazendo pipi e eu vou voltar na contação de história, eu queria colocar esse gato Dom no meu contexto do trabalhar. Eu queria saber a faixa etária dessas crianças, no qual eu posso trabalhar com o gato Dom. Ah, tá. O que acontece? Eu queria fazer duas considerações sobre isso, Rubens, se você permitir. Eu quero pegar o gancho na fala da Valdirene e também da Larissa. A primeira coisa é que eu queria elogiar logo de cara, assim, né, o Rubens e vocês, né, e também aí o curso de pedagogia por incluir a literatura, o estudo da literatura, do texto mesmo, na formação de vocês. A gente sabe que ler literatura sem ser só teoria, é raro, mesmo no curso de letras, né, nos cursos de pedagogia, às vezes se estuda mais sobre a literatura e com menos frequência a literatura em si. Então, você estar estudando isso é maravilhoso. E isso, de uma maneira mais especial, porque vocês vão atuar com crianças, né? Eu tenho feito pesquisas ultimamente sobre o poder que a narrativa, o poder que a literatura, que a ficção, e a literatura, seja poesia, seja, né, tem para o desenvolvimento das pessoas, em particular das crianças, né? Tem um neurologista que eu gosto bastante, que é o Ivan Izquierdo. Ele fala o seguinte, que a leitura é um dos melhores exercícios para o cérebro. Na verdade, Valdirene e Larissa, quando uma pessoa está lendo, e quando você está lendo para uma pessoa, por exemplo, mesmo que seja uma pessoa cega, que ela só vai escutar, o cérebro da pessoa, ele entra em exercício, que nós podemos comparar esse exercício quando alguém vai para a academia e começa a fazer um treino pesado. Não é só aeróbico não, sabe? Treino pesado mesmo. Então, o cérebro começa a trabalhar numa potência absurda. E o que é interessante é porque quando o cérebro começa a trabalhar e numa intensidade e numa velocidade, de modo que é por isso que é um dos melhores exercícios para o cérebro. E o Izquierdo vai dizer que, na verdade, é o melhor exercício para memória. Inclusive, ele chega a dizer, é um dos neurologistas mais famosos, né? Morreu há algum tempo,
é um dos pesquisadores brasileiros mais citados no mundo, dos neurologistas mais citados no mundo. E ele fala o seguinte, que, por exemplo, ele pode prevenir doença de Alzheimer, e mesmo quando a pessoa desenvolve a doença de Alzheimer, ele consegue retardar, a leitura consegue retardar esse aparecimento na pessoa. Por que eu estou falando isso, gente? Pediatra cuida da saúde da criança, não cuida? Cuida. Os pais levam a criança na pediatra. Mas a pergunta que eu faço, a professora que lê para a criança na escola, está cuidando da saúde da criança? Também. Não é só porque a criança vai adquirir uma tecnologia que é a escrita, né? Porque vai ser letrada, porque isso vai abrir lá na frente portas para a criança. Tudo isso é verdade. Mas, além disso, quando você está lendo para a criança, você está cuidando do cérebro dela, está cuidando da saúde. Então, parabéns, né, para vocês que estão se preparando para ler para as crianças e que você, Valdirene, está pretendendo ler com as suas crianças, está de parabéns. Então, essa era a primeira questão. A segunda é que é o seguinte, existe uma classificação, né, que é sobre o nível de desenvolvimento do leitor, né, com a idade, né, ali a faixa etária com o nível que ele está. Então, idealmente, o Gato Dom seria para um leitor que estaria ali na faixa dos 7, 8, 9 anos, mais ou menos, né? Porque já pressupõe... Gente, nós estamos em casa, né? Tem crianças, então... É o Ravi, vocês estão ouvindo aí, né? Então, seria para uma criança que já tem uma certa autonomia da leitura, né? Ele não é proficiente ainda, mas ele já lê e tudo mais, porque vocês podem ver que a narrativa ela é um pouco mais longa e tem menos ilustrações. Agora, Valdirene, o que acontece? Eu tenho encontrado professores que estão trabalhando o Gato Dom com criancinhas pequenininhas, sabe por quê? Porque eles vão só pelas figuras, né? Então, o professor, ele conta a história e a criança acompanha pelas ilustrações. Então, assim, o Gato Dom pode ser trabalhado com criança de qualquer faixa etária, idealmente, pressupõe esse leitorzinho que já lê, né? Mas o professor, os pais, né, que têm lido o Gato Dom, eles vão se guiando pelas imagens e vai resumindo, contando a história. Vai guiando a criança, vai lendo com a criança vai vendo a história, vai contando e tal. Enfim, faz contação de história com criança de todas as idades. Respondo vocês. Não sei se eu fui um pouco longo também, me desculpa se eu falei demais. Me respondeu. Eu gostei da resposta. Quem mais gostaria de perguntar? Professora Tatiana, tem alguma pergunta? Maria Isabel, Marinês, Ana? A Larissa está doidinha ali para perguntar, daqui a pouco ela vai perguntar. Então, tá, se não tem, vamos continuar. Então, a gente aqui nesse início de conversa, conhecemos a história de como o Gato Dom chegou. Só que aí, na própria obra, o Gato Dom, ele vai deixar saudade, né? E essa saudade que ele deixa, ela é escrita em uma outra obra. Por isso, então, o escritor escreveu Saudades do Meu Gato Dom. E é sobre esse principal livro, né, que a gente vai, então, conversar com o Francisco. E aí eu começo a perguntar, por que você escreveu esse livro sobre Saudade do Meu Gato Dom? Contextualiza aí como é que foi essa história pra gente. Então, por ter morado na rua, o Dom ele tinha um vírus, né, que estava lá nele, que desenvolveu uma espécie de leucemia felina, que é chamada FeLV. E aí, o que aconteceu? Ele passou por um grande estresse, a gente levou ele para o hospital, né, hospital veterinário, e ele ficou tudo bem e tal, e ele voltou para casa. Só que logo depois a gente começou a observar que ele estava tendo resistência para comer, né, resistência para tomar água, e aí a gente começou a adotar algumas estratégias, né, para que... Mas ele estava perdendo peso. E aí a gente pegou e levou ele de volta, né, para o hospital, e aí foram feitos exames e tudo mais. E aí o que foi detectado? Que ele realmente estava com essa leucemia, né? Ele fez um tratamento, né, para ver se conseguiria reverter, mas o tratamento não teve efeito. E aí a veterinária que cuidava dele sugeriu que a gente fizesse um processo de eutanásia, né? Para que ele pudesse ter uma morte digna, né? Para que sem sofrimento. Por quê? Porque ele já não estava conseguindo se alimentar. Ele estava no soro, né? Por exemplo, a gente comprava sardinha, a gente comprava
sachê tinha algumas alimentações, né? Mas ele já não estava conseguindo. Então, na verdade, para ele se alimentar, para ele tomar água, já estava sendo um grande esforço, né? Então, assim, a gente tentava ofertar alguma coisa, a gente via que ele fazia esforço, ele tentava responder os carinhos, né? Que todo dia eu ia visitar, todo dia, né? Tanto a Calíope quanto o Dom, todas as vezes que eles internaram, eu ia lá todo dia, fiquei conhecido primeiro como pai da Calíope, né? Depois também como pai do Dom, porque todo dia eu ia visitar, todo dia. E aí, assim, é aquela tarefa difícil, né, de deixar ir. Só que se deixássemos a morte natural chegaria com muito sofrimento. Então a gente tomou essa decisão, né, com a veterinária dele, que era de fazer uma eutanásia. Então, eu não sei se isso facilita o luto, se dificulta o luto, como é que foi. Eu só sei assim, que, para mim, foi muito difícil perder o dono, e muito difícil também conviver com a decisão, né, por esse processo de eutanásia. Então, eu resolvi escrever por algumas razões, Rubens. Primeiro, porque ele morreu, e eu queria escrever, e eu percebi que muitas outras pessoas sofrem quando o seu pet morre, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de falar sobre isso, às vezes tem até vergonha de dizer que está sofrendo, que está passando por um luto, por um pet. Eu, assim, graças a Deus, vamos dizer, talvez por muitos anos de terapia e psicanálise nas costas, eu choro, até hoje eu choro ainda quando eu falo do Dom, né, na minha família, que eu não tenho vergonha de chorar, minha família não me censura por chorar, mas muitas pessoas não conseguem vivenciar esse luto. Então, eu achei que escrever era uma maneira de lidar com o meu próprio luto, de organizar né, as minhas memórias e todo esse afeto. E aí depois eu resolvi que queria publicar esse livro na internet. Eu iria publicar, fazer tipo um e-book, colocar um link em algum lugar, né, porque eu achei também que poderia ajudar outras pessoas que às vezes estão passando por um luto, mas têm vergonha de falar sobre esse luto, vergonha de dizer que estão sofrendo por um pet. Então foram duas principais razões. A primeira, que eu queria escrever sobre o que eu estava sentindo, foi depois de 4 meses, né, que eu consegui falar sobre isso pela primeira vez, na minha análise, né, e comecei a escrever. E a outra, ajudar outras pessoas também que passam por um processo assim e que às vezes têm vergonha. É, Respondo você? sim, sim. Muito obrigado aí pela resposta. Francisco, uma pergunta que me inquietou. O Dom teve aí essa enfermidade, né? Mas na narrativa, o momento em que se descobre essa enfermidade, e eu digo na narrativa, é quando o carro passa por cima dele. Aí eu quero perguntar, essa foi uma forma de ficcionalizar ou isso foi real? Aconteceu de verdade. Realmente aconteceu de verdade. Eu tinha ido, foi um sábado, eu tinha ido para o Unitepac, né? Era aula de TCC. E aí, quando eu voltei, olhei, os gatos não estavam no portão, que geralmente eles ficavam no portão, e toda vez que eu chegava, né, aí eu descia do carro, abri o portão para ver, né, e dessa vez eu cheguei, abri o portão, eles não estavam lá, né, porque o Dom sempre saía, sempre. A Calíope, ela não era de sair portão afora, mas o Dom sempre fazia isso, e eles não estavam lá. E eu entrei na garagem, e quando eu entrei, a gente faz uma curva assim, não é reta, a garagem vai, então tinha um lado da garagem aqui que era meio que um ponto cego, né? Eu não estava vendo. Então quando eu entro, né, eu senti uma lombada e aí é como está descrito realmente no livro. Claro que é, a gente nunca toca o real da coisa, né? O livro tem toda uma maneira de falar, é meio ficcional, tudo mais, mas é baseado num acontecimento real. Só que desse acontecimento ele se recupera. Mas esse foi o grande estresse que eu falei, né? Então, por esse estresse que ele passou, o vírus que poderia estar adormecido, ele ganhou força, né? Desse acidente, ele voltou normal, né, da clínica, não foi um dano permanente. O dano foi que, como ele passou por um grande estresse, o sistema imunológico dele deprimiu e o vírus ganhou expressão, mas é baseado na realidade mesmo. É por isso que o Saudades do Gato Dom, ele mescla muito memória, né, com ficção, tudo junto. Aí a Luísa foi que resolveu batizar essa narrativa de um conto testemunho. Ok.
Tá, eu vou deixar de falar muito e vou dar a oportunidade para Larissa, que é a nossa aluna bolsista PBX, quem vai estar responsável por esse momento. Então, Larissa, com você a palavra. Então, eu gostaria de voltar lá na obra do Gato Dom, fazer alguns comentários que eu achei interessante do livro. Primeiramente, uma característica que eu achei bem interessante da escrita desse livro é que ele é narrativo e tem pequenos trechos de poesia. Eu achei uma característica tão única nesse livro. Eu estava até lendo com a Marinês hoje, novamente, fazendo as revisões, e eu comentei com ela. Tu viu que interessante que sempre, a cada página tem uma poesia. Eu achei tão interessante essa característica. E outra parte também que eu comentei com ela foi sobre a ilustração. E quando você comentou sobre a escolha da ilustradora, eu achei mais legal ainda, que é tocantinense também, e foi uma escolha, assim, bem sugestiva, é uma mulher, e você falar que já no primeiro desenho você já gostou, eu achei incrível. E complementando o que a Val falou, na questão de usar, né, na sala de aula, eu estava observando, realmente os textos são bem extensos, mas a ilustração é tão rica que se você conta uma história para a criança e mostra as páginas, eles já ficam lendo com a imagem. Eu achei tão lindo, olha como é bonitinho esse gatinho aqui, ó. E é uns desenhos, assim, meio aquarelados, é bem interessante. E o interessante também que eu achei dele é que tem umas páginas que é tipo assim, você lê a história todinha e a página, duas páginas próximas é a cena do acontecimento. Igual esse aqui, ó. Então, é um livro facilmente colocado não só para as crianças maiores, né, de 7 a 9 anos, mas para as criancinhas pequenas também. Eu acredito que ele é muito bom para ser trabalhado, feito a leitura. E aí, dentro do meu comentário, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Minha primeira pergunta que eu anotei aqui da minha pergunta. Aqui, eu imagino que iniciar na carreira de escritor e conseguir publicar o primeiro livro seja desafiador. Aí eu gostaria de saber, né, quais foram os maiores desafios e aprendizados que você teve a ingressar nesse projeto de publicar suas obras. E onde e como conseguiu as informações para conseguir publicar o primeiro livro? É uma dúvida assim, que surgiu e eu estou colhendo essas informações, né, para possivelmente, quando eu quiser publicar um livro, eu já tenha elas. Já sabe o caminho, né? Muito obrigado por isso. A primeira questão que você falou por ter poesias, né, por ter poemas. Primeira coisa, sabe, na tradição da literatura para criança, a literatura para crianças ela tem uma diferença da literatura, vamos dizer assim, para adulto, para a literatura que não é para criança, né? É que a literatura infantil ela já nasce atrelada à escola, junto com a instituição escola, né, no mundo ocidental, né? E a tarefa da educação infantil é educar também a criança. Então, você escrever literatura infantil é delicado porque a gente está caminhando sempre no fio da navalha, porque literatura é arte, mas ela também, a literatura infantil tem um viés pedagógico. Então, Larissa, foi muito feliz você fazer essa observação, porque o meu compromisso maior é que a criança tenha uma obra de qualidade, como o adulto também tem a possibilidade. Então, quando eu estou escrevendo, a minha intenção claro que não tem como você dissociar, né? Tem ali uma lição de moral, tem alguma coisa, tem algum valor, vamos dizer assim, né? Que a gente vai passar, porque senão os professores não compram o livro, os pais não compram o livro, a editora não vai publicar, e aí não tem chance do livro ir para lugar nenhum, né? Mas o meu compromisso com a criança é poder oferecer algo de qualidade, né? Então, às vezes, muito das literaturas infantis que circulam é só para tentar educar a criança, passar algum valor, pedagogizar, como se fala, né? E aí, indo direto ao ponto, eu gostaria de oferecer para as crianças algo também de valor artístico, de valor literário. E as crianças, Larissa, elas são muito mais suscetíveis aos jogos de linguagem, à sedução da linguagem, do que os adultos, né? Então, ela não tem tanta preocupação de ter que entender um verso. O que esse poema está querendo dizer? A criança se deixa seduzir pela linguagem. Então, quando você lê os poemas que estão aí e outros, né, você vê que tem uma certa sonoridade, tem alguma coisa, e que as crianças
elas se deixam levar, né? Elas se fascinam com mais facilidade. Então, eu já tenho ouvido, ido em algumas escolas, que os professores trabalham com as crianças, e assim, coisas belíssimas, né? As crianças pegam com mais facilidade. Então, eu não sei se faz sentido para você. Então, misturar a prosa, que é a narrativa, com a poesia, as crianças, elas tiram isso de letra, né? E era isso que eu queria muito ofertar para as crianças, essa possibilidade de ter a vivência com o texto artístico, né? Com usufruir de tudo isso. Bom, sobre as ilustrações, eu compartilho, né? Fico feliz que você tenha gostado, que a Valdirene tenha gostado também. Eu até deixo aqui uma sugestão, se um dia vocês puderem abrir a oportunidade para a Fabiana, eu acho que seria muito enriquecedor. Você acertou na música, é aquarela mesmo. Ela pintou essas telas, os desenhos que estão aí foram pintados em aquarela, né? Depois digitalizou, porque era uma exigência que eu tinha à época, era a única exigência, uma das únicas que eu tinha, é que eu queria algo artístico. Eu sempre, nos meus livros, de capa a capa, eu gosto que seja artístico, que o leitor já tenha uma experiência artística logo na capa, né? Então, as ilustrações todas são trabalhadas, é uma obra de arte. E é por isso que eu não interfiro muito, Larissa, porque eu acho que é uma arte interpretando a outra. A pintura interpretando a literatura, né? Então, se um dia vocês conversarem com a Fabiana, vocês vão ver que eu não me intrometo. Às vezes ela fica me perguntando tudo mais, eu procuro não interferir, deixar a imaginação dela voar, né? Porque eu quero a interpretação dela do que está escrito ali, é como ela interpreta. Eu acho que eu falei disso. Tá, a terceira questão que você colocou, como que é a experiência de publicar o primeiro livro? Ora, a primeira vez, que foi lá em 2018, com Sobre a Vida e Outras Coisas, a única coisa que eu sabia é que eu tinha um boneco de livro pronto ali. Eu tinha as narrativas, juntei tudo, mas eu não tinha a menor ideia como é que se faz um livro. Tá, eu tenho aqui as narrativas, eu tenho os contos, e agora, para onde que eu vou? Aí teve um colega de São Paulo, que ele tinha publicado um livro recentemente, e eu estava em São Paulo conversando com ele, eu falei, eu queria publicar um livro, eu tenho lá os contos, né, tudo mais, e ele falou assim, olha, eu tenho aqui um editor muito bacana, eu publiquei o meu livro com ele e tal, me passou o contato, eu entrei em contato com o editor, a gente já ajeitou e publicamos o livro. A capa, quem fez a capa desse livro, inclusive, foi a professora Eliane Testa, que é daqui da UFNT, ela também é artista plástica. Então, essa foi a minha primeira experiência. E aí, Larissa, como era a primeira experiência, eu paguei do bolso, né? A editora lá tinha uma exigência, era 100 exemplares vendidos em um mês, ou eu deveria pagar o montante. Eu falei, eu nunca publiquei nada, eu não tenho um público leitor. Onde é que eu vou vender 100 livros? Eu não queria ficar com essa angústia, com isso nas minhas costas. Eu peguei dinheiro do bolso e paguei, né? E aí ficou tudo meu lá, os exemplares, 100 e poucos exemplares, mais ou menos, né? Foi R$ 1.000 e poucos, mais ou menos, que eu paguei à época. E aí fiz o lançamento, e o que acontecia? Aí tinha os amigos, que, não sei o que, eu gostei, eu dava os exemplares, nunca, acho que vendi muito pouco, né? No primeiro momento eu queria publicar um livro, ter um livro publicado, ter o meu livro na internet, não sei o que, isso, aquilo, outro, né? Então aquele investimento foi embora, não vendi nada, foi só gastos. E foi assim que aconteceu. E aí eu fui aprendendo, né, como é que se faz um livro. E aí tem todo um caminho, que é um caminho longo, a gente pode depois, tendo mais tempo, daria uma live só para falar sobre isso, né? Eu te respondo. E aí, na minha pergunta também gostaria de saber quais foram os principais desafios, né, e aprendizado com a primeira publicação. Olha, foi tudo aprendizado, porque eu não sabia nada, Larissa. A única coisa que eu sabia era escrever contos, né? E isso eu acho que eu sabia mais ou menos, porque eu já vinha escrevendo há muito tempo, eu já tinha publicado meus contos em revistas de peso, né? Em revistas acadêmicas que publicam também narrativas, e eu tinha recebido pareceres muito bons, né? Pareceres assim que me encorajava a publicar o livro. Era isso que eu sabia, mas sobre publicação eu não sabia nada. Então eu aprendi tudo. Por exemplo, desde a capa, o que é que tem que ter no livro? O que é que o autor tem que se preocupar? Eu, particularmente, me preocupo com tudo. Eu envio todo o material pronto para a editora. Tem gente que não é assim.
envia apenas o manuscrito, vamos dizer, e a editora que providencia a capa, né? Ficha catalográfica, enfim, tudo, né? Mas, por exemplo, se você pegar Os Saudades do Meu Gato Dom, você vai ver que aqui, ó, isso aqui é chamado porta-capa. Tem um texto que vem aqui, né? É um texto que a gente geralmente tem que providenciar, né? E tem que ser um texto curto, tudo mais. E aí depende da experiência, né? No primeiro momento a gente não sabe o que tem que colocar, o que tem que colocar na quarta capa. Eu não sabia, né? Então, a capa, como eu falei para vocês, tudo sou eu que já providencio, já mando tudo pronto, né? Para editora. Foto, você pode ver, ó, esse livro é Gato Dom, porque é o livro que vem antes, mas em alguns outros livros vem a foto do autor aqui também. Enfim, são muitas coisas que estão no livro. Então, o primeiro desafio era esse, eu não tinha a menor ideia do que é, como é que se publica um livro, o que se tem que providenciar. Então, fui aprendendo tudo do zero, sabe? Mas, assim, eu tive muita sorte de encontrar pessoas muito bacanas pelo caminho, pessoas que me orientaram, né? Então, eu não fiquei muito perdido porque teve esse amigo que falou assim, olha, eu conheço um editor que cuidou do meu livro e ele já me indicou a editora. Agora, pensando assim, se eu não tivesse tido essa pessoa para me fazer a indicação, eu estaria muito perdido mesmo. Não saberia para onde ir. Eu não sabia para onde ir. Não tinha a menor ideia. Então, para mim, tudo foi aprendizado. Tá vendo aí, meninas? A gente pode publicar o nosso livro, então. Vamos aí sair procurando. A gente já tem o contato do Francisco, do professor Rubens, a gente já tem pessoas para nos orientar. É sobre o Gato Dom também, que é uma das poesias, dos trechinhos de poesia que fala assim: ao faminto, a fome, pela falta, pela abundância consome. Quando eu li esse trecho, eu achei tão poético e tão profundo. E aí a Marinês lendo comigo também, ela achou interessante. Aí ela leu e me perguntou qual era a minha opinião, né, que eu entendi sobre esse trechinho. Ao faminto, a fome, pela falta, pela abundância consome. Aí nós entendemos, né, que era a falta que o gato tinha. E aí eu anotei aqui a pergunta. Esse trecho do livro, Gato Dom, me fez refletir sobre as diversas faltas de forma profunda. Não fala só sobre a fome física, mas também a fome emocional, que está presente no interior e ninguém vê. Ao escrever esse verso, você quis dizer que a fome é uma dor que ultrapassa o prato vazio? Seria uma crítica à forma como até a abundância pode ser cruel, com quem nunca pode escolher, com quem nunca pôde escolher? Seria nesse sentido esse trechinho? Eu achei tão bonita a tua interpretação que eu acho que eu dar uma interpretação para o texto iria empobrecer. Se você não se importar, eu ficaria com a tua interpretação. Para mim, ela está ótima. Que é livre, Eu acho... para interpretar. A minha opinião, ela não iria acrescentar nada, iria empobrecer. Então, eu fico com a tua interpretação. Eu acho que ela está bem melhor do que a minha. No momento que eu e a Maria estavam sentadas, ela me questionou sobre esse pedacinho, né? A gente ficou lá refletindo, sentado na mesa hoje cedo. E aí saiu essa reflexão. Que eu acho que é muito boa. Eu vou ficar com a tua reflexão, tá bom? Professora Tatiana. Bom, boa noite novamente, né, gente? Agradecer essa oportunidade. Eu sou uma aluna do professor Rubens, que eu fico assim só nos bastidores, lendo as postagens e estudando os materiais, né, professor? A gente não consegue estar muito perto por agora, nesse momento, mas é importante, assim, saber que a gente não perde esse vínculo. E as meninas do meu coração, que saudade, né? Nós tivemos um momento assim de encontro muito bacana, porque eu, assim como o professor Rubens, eu me considero também essa semeadora de literatura por onde eu passo. E a gente trabalhou, inclusive, em sala de aula, algumas obras dentro dessas categorias infantis, mas como a gente também conversou, a literatura enquanto arte, enquanto essa linguagem tão potente, né? Ela nos dá a oportunidade de ouvir o que o leitor tem a dizer sobre ela. E isso que você disse agora é de uma sensibilidade muito importante, porque a gente não pode, principalmente nós, enquanto pedagogos, tirar do leitor essa experiência e esse pertencimento que ele estabelece com a literatura.
Eu também tenho algumas obras publicadas, né, em antologias, e estou nesse percurso que você já passou de publicação solo. Também nesses desafios de investimento financeiro, né, que são muitos desafios, mas que na verdade nos dizem que a gente precisa deixar as nossas marcas, não por uma questão de vaidade, né, mas por uma questão de felicidade. E aí eu não sei se você utilizou disso de forma proposital ou não, mas me chamou muito a atenção, porque a primeira obra é O Gato Dom, e a segunda obra é O Meu Gato Dom. E isso me chamou muito a atenção, não sei se no seu subconsciente ou se foi proposital, né? O fato de você reforçar esse vínculo, reforçar esse pertencimento, não sei se em algum momento isso te veio de forma lúcida na mente, ou se foi algo que só fluiu, dentro do teu processo criativo, né? Mas me chamou muito a atenção essa questão. Também li a tua obra num momento muito difícil. Gente, olha quem que está pulando aqui. Olha, eu tenho um dom que não é dom, que é o Teobaldo, gente. Olha essa coisinha mais linda, pulando na tela. Não, pensa. E aí eu li a tua obra, Francisco, num momento muito doído também da minha vida, que meu gato foi atropelado. Você acredita? Então, assim, fiz até um poema também, e tem gente que fala assim, nossa, mas pro gato, pro bicho, mas assim, eu não coloco as pessoas e os animais dentro do mesmo patamar, porque existem especificidades, mas eu coloco dentro do mesmo amor, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho desse processo criativo, se foi proposital ou não, essa questão de você dar este atributo de seu ao Gato Dom na segunda obra, que eu não encontrei na primeira. Então, isso foi até uma questão que ficou sendo com a editora, sabe? Porque teve momentos que eu coloquei. Olha só a capa. A capa foi feita primeiro, né? Antes de ir para a editora. E aí, não vou falar sobre isso, eu vou só responder você de maneira direta. Esse título me escolheu, não foi eu que escolhi esse título. Tanto é que houve momentos de equívoco, a editora perguntando: é saudade do meu Gato Dom ou é saudade do Gato Dom? Né? Só que eu já tinha passado pro amigo, que quem fez isso aqui foram foi um jovem e uma jovem, dois jovens, né? Um rapaz e uma moça, que fez essa capa para mim. E eu tinha enviado para eles saudades do meu Gato Dom, e eu não tinha percebido que era assim. Então, eu vou dizer para você assim, que não foi uma escolha lúcida, é um título que me escolheu, né? E à medida que esse título me escolheu, eu escolhi ele também. Então, ficou saudades do meu Gato Dom. Uma coisa que você falou, só pega do gancho, que você não põe os animais, né, e as pessoas na mesma categoria. Eu lembro que, numa das minhas sessões de análise, né, falando sobre isso, a minha analista disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim: Francisco, o sofrimento não tem quilates, né? A gente não põe na balança. Então, amor é amor, sofrimento é sofrimento. E eu acho que um dos propósitos desse livro é jogar isso terra abaixo para quem está sofrendo, no sentido de dizer assim, eu não sei se a gente precisa dividir, é exatamente disso que eu estava falando, né? Algumas pessoas se sentem meio que tolhidas, não acolhidas no seu luto, no seu sofrimento. Por quê? Porque é só um gato, escolhe outro, pega outro, né? Ou qualquer que seja o pet, né? Qualquer que seja o bichinho, não, pega outro, né? Então, às vezes a pessoa não se permite vivenciar esse luto, dar esse adeus e sentir saudade, como dizia o Freud, né? O luto precisa ser vivenciado para poder se tornar saudade. Daí, por isso, saudade. Então, professora Tatiana, eu te agradeço muito por fazer essa consideração e essas perguntas e me permitir poder falar um pouco mais dessas escolhas conscientes e escolhas não conscientes, né? De escolhas inconscientes, que tudo são escolhas da minha responsabilidade. Mas esse é o ponto, né? O ponto político do livro é esse: a gente não põe na balança o sofrimento, tudo é digno, né? E aí Como eu penso. eu fiquei pensando, ao ler a tua obra,
fiquei pensando se virar aí uma terceira obra, de repente, escrita pelo próprio Dom, quem sabe, né? Fica aí a sugestão, tá? Já pensou, né? Como é que seria isso? Como eu estou te falando, assim, eu não sei como você também escreve, né? As meninas, pelo jeito, já têm coisas escritas aí também. Eu não sei como que é o processo criativo para vocês. Cada um tem o seu tipo, né? Mas para mim, assim, as histórias me escolhem, vamos dizer, né? Tem um momento que a história chega e ela tem que ser escrita. Olha que eu não estou falando de coisa esotérica, não, sabe? Eu só escrevo alguma história quando eu acho que ela é realmente digna de ser escrita. Né? Tem um momento que eu sento e falo assim, não, agora eu preciso realmente escrever isso aqui. É por isso que às vezes demora uma coisa. Olha, só para você ter uma ideia, O Abeiro do Araguaia, o último conto que eu havia escrito foi em 2021. Tanto é que um tempo desse o Rubens entrou em contato e falou assim, Francisco, você tem alguma coisa aí tudo mais? Eu falei, Rubens, não tenho nada escrito, não tenho escrito nada esses tempos, né? E aí, agora que eu estou começando a escrever um outro livro de contos, né? Já tenho bastante contos para o novo livro que eu pretendo lançar, né? Quem sabe, em breve. Mas olha, o último foi 2021, e aí só 2025 é que eu comecei a escrever novamente contos, né? Então, para mim é mais ou menos isso. Então, professora, quem sabe vai chegar o momento, né, de dar voz ao próprio Dom e dele narrar algumas coisas. Para mim vai ser um grande prazer, mas eu não sei, tem que deixar vir. Seria muito bom, eu acho, né? Obrigado, professora Tatiana, né, pela grande contribuição, né? E a provocação, viu, Francisco? Interessante essa, essa articulação aí. Francisco, mas nós estamos falando aí sobre Saudade do Gato Dom, já entendemos os motivos, né, da escrita do livro. Agora a gente quer falar, conversar sobre o alcance que a sua produção tem atingido. Sobretudo, Saudades do Meu Gato Dom, né, que a gente tem visto que está em destaque no cenário literário nacional, né, e por que não dizer mundial, né, porque você tem aí o audiobook também, e tem o recurso do e-book que facilita o acesso. Eu gostaria de perguntar para você como você tem vivido esse momento, né? Um escritor no Tocantins que tem observado a sua produção literária alcançar o verdadeiro lugar. E é como diz o professor José Manuel, da UFNT, esse lugar é o leitor. Então, como você tem visto, né, a literatura chegar, a sua literatura, a sua produção literária, né, chegar ao leitor. Como você tem vivido esse momento, né, como tem sido esse instante, né, e de que modo você tem percebido o incentivo de outras pessoas, né, para fazer a publicação, às vezes a contribuição financeira, porque a gente sabe que precisa pagar para produzir, não é só escrever, a gente escreve, né? Talvez a professora Tatiana tenha aí uns textos que dá 5 livros, mas tudo engavetado, né? Não publicou ainda. Então, como é que você tem visto isso, essa ascensão, né? Essa breve ascensão, esse início de reconhecimento dessa sua produção literária, né? Principalmente a partir dessas 3 obras que nós estamos falando. O Gato Dom, Saudade do Meu Gato Dom, e também A Beira do Araguaia, que teve um bom destaque, né? Um bom reconhecimento, já alcançou um bom público. Então, tem sido assim, muito gratificante, sobretudo, Rubens. Bom, eu vou tentar dividir minha fala com você, né, em alguns ângulos, né, por alguns vieses. O primeiro é que eu acho que, assim, todo mundo que escreve, talvez, pelo menos eu, quando estou escrevendo, eu fico imaginando como que seria para uma pessoa que está lá lendo, né, tendo essa experiência. Sabe que o Isa dizia que a leitura só completa, o livro, né, só completa a sua realização quando o leitor está lendo. Então, a parte que o escritor faz é uma parte. Quando está materializada no livro, está meio caminho. Mas aquilo só se realiza de fato na leitura do leitor. O livro só existe de fato na leitura do leitor, né? Então, por exemplo, quando a Larissa fala o seguinte, quando eu li esse seu poema, eu fiquei imaginando isso, aquilo.
Então, eu vou dizer que esse poema se realizou nesse momento, na leitura dela, né? É ali que o poema realmente acontece. É por isso que o leitor, ele é um co-criador, né? Não é só eu que escrevo, que sou autor desses versos. Quando ela lê e ela fala, eu entendi dessa maneira, ela também é uma coautora, né? Então, a gente, mediado pelo livro, algo aconteceu. O poema se realizou. Então, nessas muitas leituras que os leitores estão fazendo, eu fico muito feliz, porque aí esse livro, ele realmente está vivo, né? Ele está realmente acontecendo. Vamos dizer que é um processo, em cada leitura esse processo se realiza. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estão gostando do livro, né? Que o livro está encontrando os seus leitores. Então, esse é um primeiro momento. Eu acho que a maior realização para a gente que escreve é ver que esse processo se completou. Tem outras pessoas. E olha, quando uma pessoa está lendo, a não ser às vezes na escola, né? Mas como é o que está acontecendo com Saudade do Meu Gato Dom, ninguém está colocando uma faca no pescoço do leitor, da leitora, dizendo, leia. A pessoa está fazendo porque quer, né? A pessoa está fazendo porque ela viu isso de alguma maneira, em algum lugar, e ela quis, tudo mais. Olha que beleza. Então, isso é maravilhoso, né? De você ver que as pessoas estão gostando, né? Dali do... Então, eu acho que essa é a primeira realização, é muito bom. Uma segunda maneira de responder você é porque isso, de algum modo, vai abrindo portas, né? O Saudades do Meu Gato Dom foi o primeiro livro que a editora publicou sem eu ter que pagar. Então, eu não tive contrapartida financeira por Saudades do Meu Gato Dom. O Gato Dom, eu tive que bater de porta em porta, em muitas portas, para conseguir patrocínio, né? Porque um livro infantil, ao contrário do que a gente imagina, ele é 2, 3 vezes mais caro do que um livro como esse aqui, que não tem ilustração, né? É preto no branco. Então, ele não fica muito caro. Mas o Gato Dom, olha o tamanho do Gato Dom, todo colorido, né? Então, é muito caro. Eu fui bater em várias portas, pedindo patrocínio, pessoas que não quiseram, não deram. Chegou um momento que eu falei o seguinte, não vou conseguir, vou desistir. Mas depois eu falei assim, eu não desisto, né? E a gente conseguiu publicar, né, verba para publicar o Gato Dom. Você vai ganhar o irmãozinho do mesmo jeito. Eu tive que ir atrás de patrocinadores, pessoas que acreditaram no projeto, ter que apresentar esse projeto, tudo mais, convencer uma pessoa, 2 pessoas, de que valeria a pena, né? E aí consegui patrocínio, publicamos, você vai ganhar o irmãozinho. A Beira do Araguaia, eu também consegui patrocínio para publicar A Beira do Araguaia, que foi o Unitepac. Eu sempre falo isso porque eu vou agradecer, foi o Unitepac que injetou verba, né? E eu consegui publicar A Beira do Araguaia. E aí, o Saudades do Meu Gato Dom foi o primeiro livro que a editora falou, pode deixar que eu vou custear, né? Então, veio o e-book, a versão impressa, eu não tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder publicar. Então, depois disso, teve um livro que eu organizei, que foi Torturado em 10 Dobras, que é um livro acadêmico. A editora também custeou tudo isso. Então, Rubens, já de algum tempo, né, já vem tendo uma certa repercussão. Então, eu fico feliz, claro, estou te respondendo de várias maneiras. Eu fico feliz porque o livro, né, os livros estão ganhando terreno, encontrando seus leitores, e isso, de alguma maneira, também me abre portas no mercado editorial, porque agora já não tenho mais que tirar do bolso para publicar, né? Então, eu não sei se eu respondo você, acho que eu falei muito, né? Mas é por aí assim. Obrigado, é isso mesmo. A minha pergunta era bem semelhante à do professor Rubens, que eu tinha para perguntar. Não sei se teria uma resposta diferente, eu vou ler ela aqui. Com as suas obras, né? Em especial o Gato Dom e Saudades do Meu Gato Dom, quais foram os lugares, né, que elas te levaram, que chegou a te surpreender, e você não tinha, e não esperava chegar, e se teve alguma coisa assim que te surpreendeu, você poderia estar compartilhando com a gente? Alguma experiência, algum lugar que você chegou? E sim, tem sido muitas surpresas, Larissa, muita surpresa. A primeira coisa foi como eu falei para vocês, quando eu escrevi a narrativa O Gato Dom, lembra que eu falei o seguinte, eu não sei se isso aqui é literatura, tanto é que eu enviei para a Luísa, né, meio que assim acanhado, olha, escrevi aqui alguma coisa, mas eu não sei se tem valor literário. Então começou por aí, né, e aí daí o retorno dela foi o seguinte, olha, é a melhor narrativa que você fez.
E olha, né, que eu já tinha escrito muitos contos, e ela tinha elogiado bastante, mas ela falou, ó, é a melhor narrativa. Então, aí, o Gato Dom é o meu livro mais caro, Larissa. Ele custa caro, ele custa R$ 65, né, se você for ver na internet, né? Quando eu vou nas escolas, o pessoal me chama para ir na escola, faz lá o dia da leitura, por exemplo, mas eu tenho ido em vários lugares, inclusive municípios, aqui próximo de Araguaína, é o que mais vende, dá para acreditar. Então, porque assim, esse livro tem um potencial que eu não sabia reconhecer no início. Então, quem é que valida a gente? É claro que é bom a gente ter um senso é, da nossa arte e tudo mais, mas quem valida no final, quem diz se a coisa é boa ou não, são os leitores, né? E o Gato Dom, eu vejo que ele tem seduzido, né, os adultos, tem seduzido as crianças, as professoras compram porque gostam do livro, depois diz que trabalha com as crianças e é maravilhoso. Isso é uma grande surpresa. Eu fui numa escola que trabalharam com o Gato Dom, você precisa ver as pinturas que as crianças fizeram, né? E coisas que escreveram também sobre o Gato Dom, tudo isso para mim, eu acreditava nessa história. Então, eu acho maravilhoso, né? O Saudades do Meu Gato Dom, para mim, foi uma grande dificuldade de escrever, porque eu nunca tinha escrito em primeira pessoa. Escrever me colocando no centro, falando, essa é uma experiência minha, né? Para os professores que estão aqui na sala, sabe que às vezes do ponto de vista assim, acadêmico isso é muito rechaçado, isso é muito não teria valor literário, não é digno, vamos dizer, da alta literatura. Então eu tive que vencer preconceitos meu mesmo, barreiras minhas mesmo, para poder escrever em primeira pessoa, para poder colocar a minha experiência ali, porque o livro vai, a narrativa vai, é algo íntimo, é algo pessoal. Dizer que eu estou sofrendo, que eu estou chorando, quer dizer, é uma coisa muito íntima. Então eu tive que vencer muitos desafios para poder escrever o Saudades do Meu Gato Dom. E como eu falei, eu ia publicar na internet, um PDF na internet, alguma coisa assim. E a editora fala, não, eu quero publicar. Eu falei, eu não tenho verba para publicar esse livro. Não, a gente vai publicar para você. Aí sai o e-book, aí sai o livro, né? E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, assim, eu fiz questão de gravar o audiobook, foi muito difícil, eu gravei 2 vezes, né? Porque eu ia lá pro estúdio e chorava aqui só, tudo mais. O cara muito bacana, encontrei um cara assim que não me censurava, não me olhava assim atravessado, porque às vezes estava gravando e começava a chorar, né? Então eu tive que gravar 2 vezes. E aí vocês podem ver, né? O livro está publicado nos Estados Unidos, em várias plataformas nos Estados Unidos, está distribuído pela Europa, está distribuído em tanto lugar. Outro dia a editora mandou um relatório e está vendendo. Tem gente dos Estados Unidos comprando o e-book. Então, Larissa, tudo para mim é surpresa. Né? Então, são desafios e são superações, e eu estou indo. Né? Eu não sei para onde exatamente, mas está acontecendo coisas maravilhosas. Né? Mas eu vou procurando vencer os meus próprios desafios às vezes que são colocados, são externos, falta de verba, por exemplo, ou qualquer coisa assim, e desafios internos também. Né? E aí, é isso aí. É muito importante a gente perceber o quanto a sua produção literária tem alcançado espaço, tem alcançado reconhecimento, né? As escolas têm lido, eu tenho acompanhado a sua vida aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tenho visto, ó, o Francisco foi lá numa escola na cidade tal, ó, o Francisco está na escola X, então isso é importante. É, o reconhecimento desse trabalho, né? Porque escrever não é fácil. Isso é um ponto. E ter essa escrita reconhecida é outro ponto ainda, né? Mas a gente tem observado que pouco a pouco a literatura no Tocantins e a sua produção literária tem alcançado bons espaços, né? Tem alcançado os leitores, que é o principal espaço, e quem sabe a gente possa logo logo aguardar aí a sua próxima produção literária, né? E que ela tenha também esse reconhecimento. Então, eu quero agradecer a você pela disponibilidade de ter participado conosco desse momento. Foi um momento enriquecedor, esclareceu muita coisa, né, sobre o Gato Dom, as duas obras, o Gato Dom e Saudade do Meu Gato Dom.
E essa curiosidade do título que a professora Tatiana trouxe, eu achei muito interessante, né? Esse olhar, isso é muito interessante. Esse meu gato Dom, né? Há um reconhecimento aí no próprio título de que esse gato, né, realmente viveu com você, fez parte da história e deixou marcas, né? Deixou memórias que são significantes. E para nós, enquanto curso de extensão aqui pela Unitins, trazer esse debate é importante e nós esperamos que a sua produção literária possa alcançar mais espaço ainda, nós possamos utilizar para produzir artigos científicos, por exemplo, desenvolver uma pesquisa de mestrado, de doutorado, isso cabe muito bem, né? Isso cabe muito bem. Então, nós esperamos também que as meninas que estão aqui acompanhando, né, que são do curso de pedagogia, possam utilizar essa literatura lá nas atividades do estágio, do PIBID agora, que o PIBID agora na Unitins começou, né? Nós tivemos o privilégio de iniciar esse programa, que inclusive foi o programa da minha tese de doutorado, viu, Francisco? O PIBID. E aí a Unitins traz agora para esse espaço acadêmico esse importante programa que ajuda a conhecer o funcionamento pedagógico da escola. E quando a gente fala em funcionamento pedagógico, a literatura está presente. Então, fazer uso dos recursos literários é fundamental para o PIBID. Então, essa é a minha palavra de gratidão. E aí eu vou deixar a palavra da Larissa e depois dos nossos participantes, e a gente vai encerrar com você, viu, Francisco, com a sua palavra de encerramento. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos, dizer que foi um momento enriquecedor essa conversa. Acredito que muitas das meninas devem ter tirado bastante dúvidas quando a gente lê, né? E é muito importante essa conversa com o autor, que a gente vai abrindo nossos olhos, vamos vendo que tem algumas coisas que a gente ficou na dúvida e a gente conseguiu, pelo menos eu consegui esclarecer. E só agradecer mesmo pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Quem sabe numa outra oportunidade possamos estar reunidos presencialmente também, né? Pensar nessa possibilidade, no encerramento do nosso curso, né, professor Rubens? Sim, E é quem isso, sabe, né? gente. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Valdirene, professora Tatiana, Ana Cássia, fiquem à vontade. E aí a gente vai encerrar depois com a fala do Francisco. Bom, só agradecer novamente e deixar aqui o meu beijo carinhoso para as minhas queridas novamente, que eu estou com muita saudade de vocês, gente. A gente precisa dar um jeito de se encontrar. E assim, convidar a todos vocês, e principalmente ao Francisco, nós temos um projeto desde 2020 aqui em Palmas, chama-se Poesia de Botequim, onde a gente leva a poesia a lugares onde as pessoas talvez não encontrem tão facilmente uma poesia. Então, eu tenho uma editora que a gente trabalha, né, publica algumas antologias de autores norte e nordeste, e essa editora fomenta esse evento que está aí persistindo e ganhando dimensões muito bacanas. E também lhe dizer que em julho nós teremos aqui em Palmas uma feira, um salão do livro, uma feira do livro que a gente também já está organizando, isso já está em movimento, e com certeza você será um dos autores muito bem-vindos. Então, depois a gente troca aí essas figurinhas, né? Mas agradecer pela oportunidade de te ouvir, de rever as minhas queridas e de rever o professor Rubens também, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada, gente. Sim, professor Francisco, quero agradecer ao senhor pela essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, né? E discutindo esse livro, gostei. E quando Deus dá outra oportunidade, eu creio que vai ter mais. Nós queremos discutir a beira do Araguaia, assim que chegar, estarei lendo, né? E é isso. E eu vou estar trabalhando Eu sou pebidiana na CEMEI, aqui em Palmas, Príncipe e Princesa. E a professora, ela trabalha muito a contação de história, né? E eu quero inserir, né, o Gato Dom nos meus trabalhos na contação de história para aquelas crianças, né? Por mais que ainda elas não são alfabetizadas, né? Mas tem a contação de história. Eu fico com as crianças da educação infantil e eu vejo que eles sempre prestam atenção, né, nas histórias que é contada e eles gostam muito de visualizar. E o livro
percebe que tem muitas coisas, principalmente os desenhos, que vai chamar a atenção deles. Ainda que eles não sabem ler, mas eles estão ouvindo, eles estão vendo e até mesmo eles podem interpretar e contar a historinha deles. E já eu agradeço. Então, eu vou começar com a Valdirene, que é a última fala, só para dizer o seguinte, olha que interessante, teve uma professora, Valdirene, que entrou em contato comigo, ela trabalha num SEI também. Aliás, ela trabalha com berçário. E aí, ela ficou sabendo sobre a beira do Araguaia, e aí ela entrou em contato comigo para saber se eu teria ainda algum exemplar da beira do Araguaia, porque ela queria adquirir, porque ela quer trabalhar com as crianças dela do berçário. Aí eu expliquei, falei, professora, é um livro assim, assim e tal, não tem figuras, ela não tem problema, professor, porque a gente vai adaptar para trabalhar com as nossas crianças. Olha que coisa interessante, que maravilha, né? Então, não tem barreiras, né? E eu sou apaixonado mesmo, porque eu sou professor também, né? E eu trabalhei no curso de pedagogia no Unitepac antes de fechar, então eu tive a oportunidade de trabalhar com literatura com as alunas, né? E a gente ouve as maravilhas que os professores fazem na educação infantil, enfim. Eu não tinha nunca ouvido uma experiência como essa, né? Adaptar a beira do Araguaia para trabalhar com as crianças do berçário, porque eles vão trabalhar, pessoal, tipo assim, a primavera no Tocantins, alguma coisa assim, tem um tema, né? E aí a pintura é muito bonita, enfim, só para começar por aí. Então, agradeço muito e eu acho que essa é uma das alegrias, né, que o Rubens tinha perguntado, e é poder também ter o reconhecimento dos professores. A gente sabe que a escola é uma das instâncias de reconhecimento e de legitimação do escritor. Quando os professores começam a dizer, o Francisco Neto é escritor, eu sou escritor, Rodirene. Se você me considera escritor, então eu sou escritor. Se o professor não me considera escritor, como que eu posso ser um escritor, né? Então, eu fico muito feliz dos professores reconhecerem a minha literatura, me chamarem de escritor. Então, quando me convidam para ir às escolas, eu vou. Se vocês me convidarem para ir a Palmas, na Unitins, eu vou. Professora Tatiana, se me convidarem para ir à Feira do Livro, eu vou. Onde me convida para ir, eu vou, né? Porque se as pessoas estão querendo, de alguma maneira, saber sobre a minha literatura, para mim é uma felicidade. Então, já fico aqui me colocando muito à disposição, não só para momentos online. Outros dias, só para vocês terem uma ideia, dia 29, salvo engano, agora de março, eu estava em Palmas, uma apresentadora da Unitins FM, né? Que é o programa Coisas de Mãe, a comunicadora é a Selma, né? Ela me convidou e eu fui, sabe? Saí daqui de madrugada. Não foi de madrugada, 11 horas da noite, passei a noite aí no ônibus, cheguei de manhã cedo, tomei banho em Palmas e fui. Então, se as pessoas me convidam, eu vou, tá bom? Aí, eu agradeço muito vocês, a abertura que o Rubens sempre me propicia. O Rubens está fazendo um trabalho fantástico no nosso estado. Não conheço ninguém que faça um trabalho semelhante ao do Rubens, né? Divulgando a literatura tocantinense. O site que ele tem é maravilhoso, não conheço também nada igual. Eu já falei para ele que ele vai fazer história, né, com esse projeto dele, já é história, na verdade. Quando a gente quer saber alguma referência sobre literatura no Tocantins, é o site do Rubens. Então, acho que ele é uma grande autoridade nesse sentido. Parabéns ao Nitinho, parabéns ao Rubens, toda a equipe dele, né, por fazer esse trabalho. E eu agradeço a Larissa pelas perguntas, né, por conduzir também, a Valdirene, e por conhecer a professora Tatiana, e também por saber que você leu Saudade do Gato Dom, que você gostou, e pelas considerações. Rubens, um último pedido que eu faria, um pedido mesmo, né, para quem está nos acompanhando aqui na live, quem vai ver o vídeo depois, quem adquiriu o livro, se puder depois deixar uma avaliação lá na Amazon, pode ser os likezinhos e os comentários, isso ajuda muito. Como que ajuda? Porque a Amazon vai entender que esse livro, que essa obra, ela é relevante. E aí ela começa a mostrar para mais pessoas, né? E aí, como eu falei no início da nossa fala aqui, eu considero que hoje os meus livros estarem fazendo um relativo sucesso na Amazon e com leitores do Brasil inteiro é uma vitória não somente para mim, mas também para a cultura tocantinense, né? E cada um de vocês pode contribuir também, se deixar
claro, porque já compraram, muito obrigado por isso, mas também deixar um likezinho lá. E se for uma avaliação escrita, melhor ainda, isso ajuda muito, tá bom? Obrigado. Obrigado você, Francisco, pela participação conosco.